Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa live que vamos fazer hoje com um grande amigo. Aí nessa live eu vou conversar com o Arthur. Ele tem uma história de vida incrível. Ele foi acometido por uma doença aí terrível e com a sua fé e outros métodos aí que ele vai explicar aí o que aconteceu tudo certinho. Ele acabou superando esse medo e graças a Deus hoje está trabalhando com a gente aí no Copom, né? Ele teve o médico botou um ponto final na vida dele, ele não aceitou esse ponto final. Fala aí, Arthur. Como que você tá, irmão? Fala aí. E aí, Dini? E aí, Tenente, tudo bem? Boa noite. Beleza? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Boa. Legal. Boa noite para todos aí que estão começando a assistir aí a live. Então, o Tenente já iniciou aí um pouco da minha história, mas eu vou contar um pouco aí durante a live tudo o que aconteceu. Para quem não me conhece, eu sou sargento da Polícia Militar, mas essa doença me acometeu quando eu ainda era soldado, né? E, lógico, como todo ser humano, a gente teve medo, né? E durante a live aí, a gente vai contar como que a gente superou esse medo. E o tema da live é justamente esse, né? Como superar o medo. Então, Beleza. espero contar aí a história, essa história incrível, como o senhor colocou aí no banner. Incrível, cara, incrível. Ele tava na equipe comigo, tava trabalhando com a gente lá e o médico veio e falou: Arthur, é ponto final. Quantas semanas que o médico tinha dado pra você, Arthur? Ele deu 3 meses no máximo, né? 3 meses no máximo. No máximo 3 meses. No máximo. Porque assim, os exames mostravam 2 tumores, né? Então, para falar logo, o nome da doença é o câncer, né? Isso. Ele via, pelos exames, ele via 2 tumores, um de 3 centímetros e um de 5. Então, o médico, ele entendeu que ele poderia tirar numa cirurgia pequena até, aos olhos dele, né? E eu fiquei ainda assim, com receio se fazia cirurgia. Ele falava que não precisava de quimioterapia, que a cirurgia ia ser simples. E eu fiquei com medo até da cirurgia, né? Sim. Mas assim, tudo foi um plano de Deus, né? Até mesmo o fato de eu ter sido acometido disso foi um plano dele. Deus usou profetas quando eu estava bem, sem demonstrar ter enfermidade nenhuma. Pessoas que nunca tinham me visto. Um profeta apontou para minha barriga e disse: até isso sou eu. Falando em nome de Deus. Então, acredito que a pessoa vai até estar aí na live, que é a Cícera e o Ellison, é um casal amigo meu e da minha esposa. E num café da tarde, só eu e minha esposa sabíamos da decisão que eu já tinha tomado, que era de ir embora. Eu queria ir embora. Esse mundo, para mim, não oferecia mais nada. E estávamos tomando um café, Deus tomou a mulher, a Cícera, apontou para mim e disse assim: eu vou te marcar. Eu vou te marcar. Naquela hora eu enxerguei a cirurgia, enxerguei a cicatriz. E imediatamente tomou o esposo dela e disse assim: você quer ir embora, né? Ele não tinha como, ele não sabia. Só minha esposa sabia. Ele falou: você quer ir embora, né? Tudo bem, se você quiser mesmo eu te levo. Mas se você quiser ficar, eu faço disso tudo uma obra nas minhas mãos para alcançar vidas. E com certeza, esse Deus que é onisciente, ele já enxergava até essa live. Ele conseguia ver isso à frente. Ele já via essa live, ele já via eu contando isso, o Senhor me convidando, as pessoas ouvindo disso. Então, tudo fazia parte de um plano dele, até mesmo eu estar contando isso hoje, né? É isso aí, então, meu. Deixa eu só comentar um negócio a respeito da onisciência de Deus. Pessoal, tem que parar com essa mania de limitar o poder de Deus. Tem que parar. Se ele é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe o que foi, o que é e o que vai ser. Ele sabe de coisas que a gente não tem nem ideia de como imaginar o que ele sabe.
Então, no momento que a gente limita a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, fala, mano, você tá perdido, cara. Daí é isso que você falou, Deus já sabia que a gente estava aqui, que a gente ia estar aqui, já sabia que a gente está conversando sobre isso, já sabia que você ia passar pelo que você passou, ia ter o sofrimento sim no caminho, mas você ia usar isso para libertar muitas pessoas, para tirar muitas pessoas do caminho errado e trazer para o caminho certo, para mostrar assim que temos medo, que o medo existe na nossa vida, mas é possível superar. Tem alguma passagem, você é presbítero também, né? Tem uma passagem bíblica aí que fala sobre medo? Fala aí. Tem várias, né? A gente vê na Bíblia que o ser humano é um sentimento normal, né? O senhor está fazendo uma série de lives com sentimentos, hoje é sobre o medo, mas o ser humano é cheio desses tipos de sentimento, e o medo é um deles. A gente vê o medo com o povo de Deus quando foi sair do Egito, o êxodo do Egito, né? O povo se viu de frente ao mar. Sim. E de frente ao mar, e agora? Quando olha para trás, vem Faraó e seus cavaleiros. Quer dizer, falou, e agora? Fudeu. E agora? Nós vamos para onde? É óbvio que eles se encheram desses sentimentos, se encheram de medo. Mas eles superaram. De que forma? Eles clamaram a Moisés, era o líder. E Moisés clamou a Deus. E Deus dá uma resposta. Ele diz, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Então, só nesse episódio, a gente já aprende muito sobre como superar o medo. Primeiro, marchar. Você tem algo para fazer em relação àquilo, para eliminar aquele problema? Não. Então, primeiro passo para superar o medo, enfrentá-lo. Ir em frente, marchar. É o primeiro passo. E foi isso que eles fizeram. Começaram a marchar e o mar abriu. Então, quando você começa a marchar, seguir em frente, em direção, indo contra e enfrentando o seu medo, o mar abre. O milagre acontece. Rodrigo Fonseca é o presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional e ele fala que a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Exatamente. Ou seja, a coragem não é sem medo. Na coragem tem o medo presente, mas tem a ação presente também. Tem a ação. Com certeza. Que daí a gente vem e bota o ingrediente secreto, né? Do tamanho do grão de mostarda. Exatamente. Do tamanho do grão de mostarda. É o ingrediente secreto. Para conseguir essa ação. Esse é o ingrediente que vai fazer superar o medo. É a fé. Não tem outra forma. Se você não acreditar... E o que é a fé? Hebreus vai falar o que é a fé, né? A fé é a certeza de coisas que não se veem e a convicção de fatos que não se esperam. Quer dizer, é ir contra o que se vê. Então, a situação que eu passei, uma enfermidade que é mortal, o que você espera? Espera a morte. Espera a morte. Só que você ir contra isso, você acreditar que vai ficar vivo. Por quê? Por causa de uma fé e por causa de uma esperança, de uma promessa. Ele havia prometido, então ele não ia falhar, né? Então aí você acaba superando esse medo e deixando de tê-lo, né? É isso aí. Só vou fazer um comentário para o pessoal que está assistindo aí. Quem quiser, quem achar interessante esse assunto, quiser mandar para alguém que você gosta, clica na setinha no aviãozinho aí, manda para o pessoal também que você gosta, que você acha que precisa ouvir, porque o medo está presente na vida de todo mundo a todo momento. A diferença é quando você se torna uma pessoa disfuncional por causa do medo. Quando o medo não tem uma razão objetiva a respeito daquilo que está te parando. O medo ele é positivo, sim, ele é natural do ser humano. Você tem medo das coisas e você se protege daquilo. Eu não vou me arriscar além do necessário e vou me expor a um risco demasiado. Né? O medo me protege nesse sentido. Né? Mas qual que é o problema? Quando aquele medo é puramente imaginado e é baseado em experiências passadas que não se concretizaram ou é alguma coisa que te trava diante de um objetivo. O povo de Deus, eles precisavam atravessar, eles precisavam continuar a caminhada, eles não podiam se entregar, ser capturados, não era essa a missão deles. A missão deles era andar.
E Deus falou para eles, anda. E eles fizeram o quê? Pararam na frente do mar e falou, Deus, e agora? Deus falou, anda, mandei vocês andar. Anda. Continua andando. Continua Exatamente. andando. Mas cacete, né? É o que a Érica comentou aí. Nosso Deus não é o Deus do possível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Exatamente. Deus falou, anda. Mas falou, e aí Deus? Não. É possível você andar? É possível andar. O que é impossível? É impossível você andar dentro da água por tantos quilômetros. Então, eu vou fazer a minha parte. Eu vou abrir esse mar para vocês. Né? Exatamente. O que foi impossível na sua vida? Que o médico te disse. Que a Dini falou, imagine você ouvir uma sentença de morte do médico que tá cuidando de você. Falou, mano, você vai morrer daqui a 3 meses. Você fala, caceta, mano, e aí? Falou, o cara que tem conhecimento, né? O cara tem conhecimento, falou, ué, você vai fazer o quê? Vou morrer. Mas Sim. daí você para na frente do mar, você parou na frente do mar e falou o quê? Vou marchar. Falou, Deus, e aí? Marcha? Marcha. Continua marchando. Continuou marchando. E Deus fez o que na sua vida? E para continuar marchando, eu tinha que enfrentar o medo. O medo de agulha, o medo da químio. E fui enfrentar. Mas aí já bem debilitado, um rosto cadavérico, um abdômen enorme, cheio de tumores. O médico, quando ele fez a cirurgia, abriu e disse, olha, ele não tem 2 tumores de 3, 5 centímetros, ele tem um cacho de uva de tumores. Sendo que a uva menor tem 10 centímetros. A uva menor. Então, quer dizer, ele abriu e fechou. Constatando a limitação dele como médico. Né? E aí ele falou, ó, agora já não é mais comigo. E assim ele me mandou para casa para viver esses 3 meses. Só que eu estava enfrentando dores muito fortes, insuportáveis. Porque um dos laudos diz que os tumores empurravam todos os órgãos, eles queriam tomar o espaço do meu corpo. E os órgãos, eles queriam empurrá-los. Numa parte do laudo diz que os tumores abraçavam a veia aorta, porém sem esmagá-la. Então, o que estava segurando esses tumores para não esmagar a veia aorta? Nem os médicos sabem explicar. Daniel na Cova dos Leões. Exatamente. Né? E esse episódio do Daniel na Cova dos Leões, você vê que ele não sentiu medo. Porque ele tinha fé e esperança de que Deus o livraria. Então, dali para frente, ninguém que foi no hospital me visitar, ninguém viu medo mais em mim. Cara, porque eu já tinha superado esse tipo de sentimento. Eu lembro do dia que a gente foi na sua casa, que a gente trabalhou à noite. Sim. A gente pegou a parte da equipe, passou na padaria, falou, mano, vamos levar comida pra ele, que ele tá muito magro. Levar comida pra ele lá. A gente chegou lá, cara. Você era a aorta no meio do cacho de câncer. Você era o Daniel na Cova do Leão, cara. Eu falei, mano, a gente chegou lá pra chorar com ele, pra falar, ai, coitadinho, não sei o quê. Ele falou, caralho, a gente saiu de lá, a gente saiu de lá vibrando. A gente trabalhou 12 horas à noite, a gente foi lá, ficou uma cara com você lá. Foi. A gente não viu medo no seu olho, a gente não conversou sobre isso depois. Mas na hora que a gente tava indo embora, a gente conversando com o pessoal que foi lá, falou, cacete, mano, a gente chegou pra entregar um conforto e foi confortado. É verdade, foi verdade, eu lembro disso. Fez uma cirurgia grande no peito, eu lembro, você tava, fisiologicamente, dava pra ver que tava debilitado, mas o brilho no seu olho, Glória a Deus. É diferente. Glória a Deus. Não era um brilho de medo, era um brilho de superação. E você tava Exatamente. E você tava andando, você tava caminhando. Sim, e Deus abrindo caminhando. O mar. E Deus abrindo o mar. Deus abrindo o mar, exatamente. Eu estava marchando e Deus estava abrindo o mar. Exatamente. Então, a quimio iniciou. Só que quando eu fui iniciar a quimio, o mesmo médico que deu os 3 meses, quando me viu agora, realmente mais debilitado, porque eu fiquei esse tempo em casa, quando ele me viu, ele falou, olha, eu só tenho a quimio, mas você não suporta a primeira. Ele disse isso para mim. Você não vai suportar a primeira. Eu falei, doutor, é o que tem? Então, vamos marchar, vamos para cima.
Aí eu falei do meu medo de agulha, né? Eu falei, ó, eu tenho medo de agulha. Eu falei, o que a gente vai fazer para aplicar essa químio? Aí ele falou, ó, tem a opção do catéter. Aí colocou um catéter, porque você espeta uma agulha uma vez na semana. Então fica a semana inteira tomando a químio, no final de semana tira essa agulha. Então era bem mais simples do que furar uma veia todo dia, né? E assim foi. Assim, eu fiquei afastado 1 ano e 2 meses no total. Então ali desse 1 ano e 2 meses, por volta de 6 meses foram ali de toda semana ir ao médico tomar quimioterapia. Chegou a um momento que o abdômen foi diminuindo de tamanho. Todo enfermeiro que ia me aplicar uma injeção, ele olhava e falava, nossa, tá diminuindo, hein? Tá diminuindo, tá fazendo efeito e tal. Tinha caído todo o cabelo e o cabelo voltou a crescer. Então isso ficou notório no hospital, né? E chegou um momento que a médica falou, olha, você já tá sem a barriga, né? Você tá corado, tá engordando. Ela falou assim, vamos fazer um teste. Fica 2 meses em casa sem tomar nada. Se você sentir dor, você volta. E eu fiquei 2 meses em casa, só indo para a igreja, oferecendo todos os meus dias a Deus, ao estudo da palavra e transmitir essa palavra. E quando eu voltei 2 meses depois, o médico fez exame de sangue. Falou, olha, tem alguma coisa estranha. Falei, o quê? O sangue é de uma pessoa que nunca teve nada. E tinha que aparecer, uma pessoa que tomou químio, né? Por tanto tempo. Aí falou, vamos fazer um exame de imagem. No exame de imagem aparecia uma luz, né? Que quando tem um tumor, aparece iluminada aquela parte. Aparecia uma luz. Falou, não dá para saber o que é. Fica 5 meses em casa. Depois dos 2 meses, ela mandou ficar mais 5. Fiquei 5. Voltei depois dos 5. O sangue continuava da mesma forma, mais gordo, mais corado, mais saudável. Ao ponto dela dizer assim, olha, Arthur, eu não sei mais o que fazer. Vou te encaminhar para o Instituto do Câncer. E lá, eles vão ver o que faz com você. Virei um experimento, né? Então, você que tá assistindo aí a live, se você fala assim, eu não acredito em milagre porque eu nunca vi um. Tá aí. Então, a partir de hoje, você pode falar que você acredita, porque você está vendo um. É um milagre vivo, um milagre ambulante, para a glória de Deus, para constatar o poderio dele, né? Então, depois eu fui para o ICESP fez bateria de exames, e aí a médica disse assim, olha, Arthur, aparece iluminada essa parte no seu abdômen, uma bolinha está iluminando. Ela disse, pode ser 2 coisas, ou é o câncer ativo que ilumina, ou é uma massa de células mortas, ou seja, o câncer morto. Ela falou, eu não preciso fazer exame, porque eu estou vendo você já está 7 meses sem tomar um Doril, mas na medicina é tudo no papel, então a gente precisa fazer uma biópsia. Eu falei, doutora, estamos marchando, vamos marchar, pode fazer. Aí, mais uma facada, no total foram umas 4 cirurgias, se não foi 5, às vezes eu perco as contas, de vezes que me abriram. E biópsia. E a biópsia constatou que era apenas uma massa de células mortas. Então, glória a Deus, só Ele que faz isso, Ele que faz um milagre. Não porque, eu costumo dizer, viu, tenente, não porque ele viu algo em mim, porque ele quis fazer isso comigo, mas é o que o senhor falou no início, porque ele sabia que isso seria usado para o engrandecimento dele, para a glória dele e para alcançar vidas. Vidas que estão com medo de enfermidade, medo de divórcio, medo de desemprego, medo de qualquer coisa. Então, para superar o medo, tem que se ouvir um milagre de superação. E aí a pessoa supera o medo dela, supera a situação dela, que ela olha, poxa, minha situação é tão pequena perto da desse rapaz, e se Deus o ajudou, Deus fez ele superar,
vai fazer comigo também. Basta ter aquele detalhe, né? A fé. A fé. Acreditar. E outra coisa também sobre o medo. Eu vou partir um pouco para a ferida emocional, né? Tem muitas feridas emocionais que nos travam hoje por causa de situações que a gente viveu há um tempo atrás. Por exemplo, você podia ter sido curado e tá traumatizadíssimo com isso. Sim. E, meu, se lascando, e você não, tá trabalhando lá, bem vívido e ajudando todo mundo tal, e usando isso para essa sua experiência para ajudar o outro. Isso é ressignificar. Pô, igual na outra live perguntaram, mas o que eu faço quando eu tive uma situação muito difícil, eu tô tomando um monte de pancada da vida tal. Eu falo, meu, primeiro entenda qual foi o milagre que aconteceu ali. Primeiro entenda não o porquê, mas o pra que aquilo aconteceu. Pra que aquilo aconteceu. Entenda e vá atrás daquilo. Transforme essa sua dificuldade, esse seu problema, em um poder maior para você. Use aquilo para ajudar as pessoas, para mostrar, para ser ferramenta de Deus na Terra, para ajudar as pessoas. Isso. Daí você tira o peso emocional que você tem daquele trauma, daquela situação, e você passa a transbordar coisa boa para as pessoas, né? Você passa a ter um poder muito maior sobre a sua situação, né, nesse mundo. Você fala, meu, eu tenho que passar por esse mar, mas eu tenho que passar por esse câncer, eu fiquei na cova dos leões e eu tenho que usar isso de alguma forma para ajudar alguém. Senão eu vou ficar traumatizado. Eu vi um leão, vou ficar traumatizado agora. Assim, não, o comentário. O comentário da Tenente Dina aí, ó. Ressignificar é essencial. As pessoas precisam parar de olhar para tudo com a pior das interpretações. É aquela situação do copo. O copo meio cheio ou meio vazio. Né? Então, depende de como você enxerga a situação. Eu enxerguei a situação, eu criei numa promessa de que eu passaria, então eu acreditei. Tanto é que tem essa foto, ela ficou conhecida, né? Quem já ouviu o meu testemunho, a foto eu cheio lá de entubado, tomando 3 tipos de quimioterapia, entram pastores lá no hospital para fazer uma oração, a gente chama a oração do prepara e leva, né? Porque realmente todos achavam que eu morreria, e fez a oração. E Deus falou para mim, olha, pede um prendedor de gravata para esse pastor. Quer dizer, é você enxergar o copo meio cheio, não meio vazio. E aí eu pedi, ele me deu, eu guardei aquele prendedor de gravata, quando ficou só eu e minha esposa no quarto, eu falei, olha, tira uma foto de como eu tô agora. Não, mas para quê? Não, porque Deus está mandando tirar, porque essa foto vai ser usada como testemunho. Então eu consegui enxergar esse copo meio cheio. Eu fiz uma interpretação da situação de que aquilo passaria e seria usado para benefício de muitas pessoas, né? E hoje, quando eu ministro a palavra ou conto o testemunho, eu não tenho 2 prendedores de gravata. Eu fiz questão de não comprar mais nenhum. Esse é o único que eu uso até hoje, né? Que legal. Fala aí, tem mais uma passagem bíblica aí que fala sobre o medo, pra gente entender um pouco melhor? Temos sim. Tem mais 2. Se der tempo, eu vou falar mais uma. Dá tempo de falar mais 3, 4, 10. Então vamos lá. Vamos embora. Essa passagem é muito conhecida. Até quem não é evangélico ou não frequenta a igreja deve conhecer. Quando Jesus acalma uma tempestade, né? Mas, na verdade, foram duas vezes que ele fez isso. Em um dos episódios, ele manda que os discípulos vão de barco até o outro lado da cidade, e ele não vai junto. Mas ele tinha um plano nisso, né? E eles vão sozinhos. E aí começa a tempestade. E eles eram pescadores, eram experimentados nisso, mas era uma tempestade tão grande que eles tiveram medo. Eles ficaram apavorados. Por quê? Porque eles viram que as ações deles, o conhecimento deles, não bastava para conter aquela tempestade. Que eles remavam para voltar para a margem e não conseguiam. E não conseguia. Então é quando a sua limitação humana chega num ponto que não dá mais para você. Aí surge, andando sobre as águas, o mestre. Só que eles, ao ver ao longe,
pensaram que era um fantasma. Caralho. E se encheram de medo. Continuaram com medo. Quer dizer, nós estamos no meio da tempestade, ainda vem um fantasma, mas era a solução. A solução do problema, às vezes, estava causando esse medo neles. Mas quando Pedro percebe que era Jesus, mesmo com medo, olha só, olha como dá para fazer uma ligação dessa passagem com a de Moisés lá no mar. Mesmo com medo, ele fala: Jesus, se é o Senhor, manda que eu vá andando sobre as águas ao teu encontro. Que eu vou. E ele fala: vem. Ele fala: vem. O texto diz que mesmo com medo, ele põe o pé na água e anda sobre as águas. Então olha só, mesmo o ser humano com medo, se ele estiver olhando para Jesus e crendo na sua palavra, dizendo: vem meu filho, caminha, caminha, você é capaz de fazer até o impossível, até o sobrenatural, que é andar sobre as águas. Daí ele para aquela tempestade depois disso. Tem na sequência ainda que fala que veio um vento forte e o que aconteceu? Pedro estava andando sobre as águas e olhando para Jesus, falando: não, é aqui que eu vou andar para aquele lado. Tal. Exatamente. Só que a tempestade já estava acontecendo. E eles estavam com medo. E ele começou a andar sobre as águas. Só que por alguma razão ele se desviou do foco. Parou de olhar para Jesus. Parou, olhou, tá ventando muito. Começou a afundar. Só que quando ele começou a afundar de novo, ele rogou: Senhor, me salva, né? E até na outra live o Ricardo falou que Jesus foi o primeiro guarda-vida do mundo. Ele falou: me salva, Jesus mesmo a pessoa ali, não, ele teve um momento, um vacilo ali, de descrença, sei lá, de desvio, e não, Jesus, me salva, eu tô afundando. E afundar é o quê? Afundar é morrer, ele tava morrendo, tava descendo as águas, ele ia afundar, ia morrer. Não tinha o que fazer, no meio de uma tempestade. E Jesus foi lá: ô Pedrão, vem cá, ô medroso, vem cá, dá a mão aqui. Levantou ele, tirou ele da água e falou: não, ó, presta atenção, irmão, volta lá pro barco, a tempestade acalmou e vamos continuar essa parada aí. Exatamente. Então, e o outro episódio de tempestade teve um detalhe de diferença. Qual que era o detalhe? Jesus estava no barco já. Só que ele estava dormindo. Olha a calma do mestre, né, de Cristo. Na verdade, ali ele está dando um exemplo de como nós deveríamos nos comportar numa tempestade quando Jesus está no barco. Mas os discípulos não olharam para isso e se apavoraram. E não acordaram Jesus a princípio. Tentaram da mesma forma ali, isso a vela, mexe com isso, mexe com aquilo. Não deu jeito, vamos acordar Jesus. Jesus, acorda. Não, eles chegam a dizer assim: não te importa que perecemos? O perecemos ali é que a gente vai morrer. Você não se importa? Então, eles não vão pedir ajuda para Jesus. Eles estão lá naquela loucura e de repente: Jesus, a gente vai morrer, você não se importa? Você não tá nem aí? Você não tá nem aí que nós vamos morrer? Eu falei: mano, eu tô no barco. Tô no barco com vocês nem me chamaram. Pra que esse medo? Pra que esse medo, né? Eu tô no barco com vocês. E ele apenas estende a mão para a tempestade, para o vento, e eles olham e só dizem a simples frase, né? Quem é este que tem o poder de parar até mesmo uma tempestade, tem poder sobre as águas e sobre os ventos? É este Jesus. É Jesus que continua vivo até hoje, está no nosso barco todos os dias. Então não há por que temer. Não há por que temer. Ele é o verbo. Ele é o verbo. O verbo que se fez carne. Ele é o verbo que fez tudo. Ele fez tudo. Ele para, ele dispara, ele não tá nem aí. Ele continua fazendo tudo o que ele precisa fazer para ajudar a humanidade. Vou falar pro pessoal que tá acompanhando aí. No final da live eu vou divulgar um brinde aí para vocês, beleza? Só no final da live eu vou falar o que é tal, daí quem quiser acompanha aí. Outra coisa, essa live vai ficar salva no YouTube, no meu canal do YouTube. Eu vou publicar depois no Instagram, me siga no Instagram e eu vou publicar no canal do YouTube para quem quiser acompanhar depois ou rever alguma parte aí e tal. Beleza, pessoal? E aí, continuando aí, Arthur. Então, outro momento de superação de medo, que para mim é um texto maravilhoso, que é quando o gigante Golias afronta o exército de Israel.
homens fortes, grandes, testados em combate, era o povo de Israel. E vem um gigante, aproximadamente 3 metros de altura, e afronta o povo. E fala assim, tem homem aí? Olha o tipo de afronta. Mas não apareceu um. Pode vir todo mundo, pode vir um por um, pode vir. O texto vai dizer, tenente, que eles tremiam de medo. E ele não fez essa afronta um dia só, não. Foram 40 dias chamando. Não tem homem aí, não tem homem aí. Já imaginou isso? E um exército inteiro com medo? E aí vem um menino e fala assim, o que esse gigante está falando? 1,50 m, 1,60 m. E fala assim, o que esse gigante está falando aí? Então, eu não vejo medo em Davi. Um menino que se ele olhasse para ele, ou se nós olhássemos para ele, não tinha condições humanas nenhuma de vencer esse gigante. Da mesma forma que eu, por condição humana, eu não tinha condições de vencer aquele gigante. Mas ele enfrentou. Mas por que ele enfrentou? Porque ele sabia que ele não ia lutar com suas próprias mãos. Porque ele chega a afirmar para esse gigante, né? Ele fala assim, você não está me afrontando, você está afrontando o exército do Deus vivo. Está afrontando uma promessa de Deus, não é? Exatamente. Está afrontando o rei dos exércitos. Exatamente. Aí você vê que ele está afrontando o exército do Deus vivo. Então ele não estava falando daquele exército de homens medrosos. Não. Não. Ele está falando de um exército que estava a favor dele. E se precisasse, lutaria por ele. Mas ele vai lá. O rei Saul ainda quis oferecer a sua própria armadura. Então, esse é um ponto interessante, tenente, que ele fala, não, eu vou lutar com o que eu estou acostumado. Deus já me fez ganhar de um urso, Deus já me fez matar um leão quando eles iam pegar as ovelhas do meu pai. Ele diz, então, olha só, quer superar o medo? Se agarre em Deus, na sua fé e nas armas que Ele te deu. Não tente imitar ou usar a armadura de alguém. Ah, fulano fez isso nessa situação. E Deus vai te dar a estratégia para você. Deus vai dar uma estratégia para você superar a sua situação. Não usando a armadura de outro ou imitando o que o outro fez. Porque pode não dar certo. E ele vai lá com o seu estilingue, né? Vamos parafrasear. Com o seu estilingue e com uma pedrada só. Ele acertou a fronte, né, do gigante. A testa do Golias. A testa. Mas sabe o que é interessante aí, tenente? O gigante não morreu. O gigante não morreu com essa pedrada. Então, quando a pedra afundou na testa, ele teve uma síncope, né? Só sumiu os sentidos dele e ele tombou. Se Davi comemora essa vitória antes do tempo, talvez esse gigante levantasse. Opa, peraí. Mas como ele já tinha dito para o gigante, olha gigante, hoje eu vou cortar a tua cabeça. Agora, raciocina comigo, como que um menino com um estilingue na mão fala que vai cortar a cabeça? De 3 metros de altura o gigante, ele nem alcança. Então, mas estilingue corta a cabeça, tenente? Então, isso é fé. Isso que é fé. Isso é pedir o prendedor de gravata quando está num leito de morte. Crendo que vai usar esse prendedor de gravata lá na frente. E aí quando o gigante cai, ele corre para cima do gigante. Olha as palavras se entrelaçando aí. Caminhar, marchar, ir para cima, correr para cima do gigante. Não ficar ali parado, esperando as coisas acontecerem. E ele foi para cima. E como que ele cortou essa cabeça do gigante? Tirou a espada do próprio gigante. Pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. E ali, lógico, ele foi coroado com as promessas que o rei Saul tinha dado. Mas assim, eu não vejo medo algum ali em Davi, só vejo medo do exército. Pessoas que, em tese, estariam preparadas para enfrentar esse gigante, tiveram medo. E um menino que, se olhasse para ele mesmo, ele poderia ter medo,
Ele não teve, porque ele confiou em alguém maior. E se talvez esse exército tivesse marchado, não estava no plano de Deus, mas se tivesse marchado contra o gigante, talvez tivesse vencido. Com certeza. Mas não, Deus sabia o que ia acontecer, pegou Davi e falou, essa cambada de homens arrão não vai conseguir, vem aqui, ó, um servo que fisicamente o pessoal vai tirar sarro, mas é para honrar o meu nome. Exatamente, ele escolhe as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Que é grande, é isso aí. Os 300 de Gideão eram 32... Ia falar agora, tá vendo? Estamos na mesma ligação do Espírito. Eram 32 mil guerreiros que foram separados. Contra mais de 100 mil. Só que aí Deus vem e fala para Gideão, Gideão, é muita gente. Não. Ué, como que é muita gente? Nós vamos lutar contra mais de 100 mil. 32 mil é pouca gente. Mas aos olhos humanos, Deus fala, não, para mim é muita gente. Porque senão vocês vão dizer que foi com o braço de vocês. Foi a gente que fez. Foi a gente que ganhou. Então manda que os covardes voltem. Olha aí. Olha a situação do medo aí. E o covarde não é o cara que tem medo. É o cara que tem medo e trava. Isso. Que igual eu falei, o corajoso não é quem não tem medo. É quem mesmo ele com medo continua andando, enfrenta. Sim. Daí mandou os covardes embora. Mandou os covardes embora. Ficou só 12 mil. 20 mil foram embora. Ficou 12 mil. Agora manda que esses aí vão beber água no rio. O que beber água se agachando, né? Tipo um animal, né? Colocando a boca na água, ele não está tomando conta da retaguarda, né? Então agora o que pegar a água com a mão e trazer a mão até a boca, isso daí tem muita lição, né, Tenente? Tem, meu. Postura, ele como se comportar. Ele né? fala, essa lição, para mim, é sobre não ser covarde, ou seja, ter o medo, mas continuar agindo, e sobre ter equilíbrio também nessa ação. Isso. Você ser prudente, né? Sim. Ali, naquele teste que Deus fez, foi para testar a prudência do povo que estava ali. Falou, beleza, exatamente. 10 mil, o pessoal vai saber que sou eu, mas espera um pouco. Vou tirar esses imprudentes aí. Falou, vai lá beber água lá. Vamos ver como vocês bebem água. Isso. E quantos que beberam água do jeito prudente, do jeito correto? Só 300. 300 homens. Contra mais de 100 mil. Contra mais de 100 mil. Aí vamos olhar com os olhos humanos? Não dá. É impossível. Vamos morrer. Já era. Mas eles, corajosos e com fé. Então, as duas coisas juntas, né? Sim. Como Davi também. Davi também, coragem e fé. Porque não basta ter só fé e não ter coragem, ou ter só coragem e não ter fé, que é com as duas coisas juntas. Sim. E aí 300 conseguiram vencer um exército. Mas por quê? Como? De que forma? Porque eram 300 com cântaro, 300 com tocha, 300 com azeite e 300 valorosos. Tem até um hino que fala isso daí. Porque cada homem com uma tocha, nessa época, tinha outros 1000 junto com ele. Então Deus deu essa estratégia para eles. Cada um dos 300 ia com uma tocha. Então quantos que os inimigos pensaram que tinha? 300 mil. E o que aconteceu? Entendendo? E o que aconteceu nesse combate? Ele falou pro exército de Deus cercar lá o acampamento inimigo e começar a fazer barulho e abanar a tocha e gritar e tal. O exército inimigo com 100 mil, que estava contra 300, e na verdade eles estavam com 100 mil contra 32 mil no princípio. Então falou, mano, 32 mil, e de repente veio esse monte de... os caras ficaram com medo e foram embora. E foram embora. Ó, o Basílio aí. Fala, Basílio, grande honra também, meu irmão. Da hora. Basílio. Então, é isso. É você parar de travar diante do perigo. E também ter o equilíbrio entre a prudência e a imprudência. Entender? Falou, beleza, se de repente Deus tivesse deixado aqueles imprudentes lá,
Os caras não ia fazer errado no plano, ia fazer coisa errada ali. Exatamente. Não, peraí. Eu quero os corajosos e os prudentes, que vão ser obedientes ao que eu estou falando. Então, é isso que Deus fala. Sede corajosos, né? E a coragem é o quê? É medo com ação. É você ter medo? Sim, tem medo, todo mundo tem medo. A gente tem medo, a gente aprendeu a ter medo. E o medo é bom, nos protege em diversas situações. Né? O homem está onde está hoje por causa do medo, inclusive. Senão as feras já tinham arregaçado a gente há muito tempo atrás. Né? Sim. Mas por causa do medo, da cautela, nas coisas que precisam de cautela, que a gente chegou onde a gente está. Né? Mas é esse medo ligado à ação. Não é porque eu tenho medo de algo que eu não vou, de repente, se for o caso, enfrentar aquilo. Né? E é mais ou menos isso que Deus ensina a gente. E com aquela pitadinha, aquele grãozinho de mostarda, que é a fé. Que é a fé. Exatamente. Né? Entrou o Castilho aí, eu vi o Castilho, o Sub, né? Castilho, que está enfrentando um gigante. Está enfrentando um gigante. Então, Castilho, seja como Davi. Não olhe para a sua limitação. Não olhe para a sua limitação humana. Não olhe para a limitação de médicos. Você está enfrentando um gigante. Seja como Davi. Use das suas armas. E Deus está lutando contigo. Tem outros soldados aqui, outros 300 de Gideões, orando pelo restabelecimento da tua saúde. Eu ainda creio que você vai voltar a trabalhar conosco, tá? Eu não acredito em aposentadoria, não. Eu acredito que você vai voltar. E você vai ser também, ali, no Copom, um milagre para que todos vejam que Deus é o Deus do impossível, é o Deus Todo-Poderoso. É isso aí. Entrou também agora aí o Capitão Diogo, uma honra tê-lo aí com a gente. Capitão Diogo, Capitão Society. Capitão Diogo. Castilho, é isso aí, meu irmão. É Davi, cara. É Davi. Não tem nada a ver com você, cara. Tem a ver com o que tá lá em cima, descarregando em você para você transbordar no outro, cara. Exatamente. Entenda isso. Encha-se de coisa boa. Entenda qual que é o seu papel nisso aí. Ressignifique e continue trabalhando. Continue marchando. Pô, mas o mar continua marchando, pô. O cara tem 3 metros, continua marchando. Eu tenho um cacho de uva de meu peito continua marchando, meu. É isso, cara. Tem um monte de leão à minha volta, continua marchando. Mano, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver parar. Continua andando, confia que a obra de Deus vai ser feita na sua vida. Não tem conversa, não tem... Para Deus nada é impossível. Jesus no templo, chegou no templo um dia lá num sábado, né? Eu já contei na outra, mas falando sobre a raiva, vou falar sobre restauração. Jesus chegou no templo e tinha um maneta lá, tinha um cara que não tinha a mão. Sim. Os caras começaram a pensar besteira, que tá no templo, que é sábado e não pode curar e não sei o quê. Jesus chamou o cara no meio do templo, falou, vem cá, você que tá sem mão, vem aqui no meio do templo aqui, vem você aqui. Pode amar ou odiar no sábado? Pode matar ou salvar uma vida? Pode fazer o bem ou o mal? Os religiosos lá, né, ficaram... né? Não falaram nada, tipo, vai falar o quê? Né? Não vou falar nada, né? Sim. Jesus fez o quê? O maneta, o cara não tinha a mão. Ó, a mãozinha do cara, ó, apareceu. E Jesus foi embora. Então, cara, nada é impossível. Deus te teceu no ventre da sua mãe. Sabe quantos fios de cabelo você tem? Sabe quantos eu tinha e quantos eu perdi? Eu também. Aí, ó. Sabe tudo, meu. Tá na mão dele, cara. Entendeu? Tá na mão dele. Daí a gente vai agora, vamos entender um pouco dos ensinamentos de Jesus sobre o medo. Sim. Arthur, Jesus alguma vez sentiu medo? Ótima pergunta. Ele viveu 3 anos e meio aqui entre nós, né? E essa pergunta foi de alguém aí, Tenente? Não, eu mesmo tô perguntando. Ah, é sua, tá. Viveu 3 anos e meio aqui. E teve situações que
tentaram o apedrejar, teve situações que tentaram jogar ele de cima de um monte. E ali, não, lógico, o texto bíblico não fala de sentimentos de Jesus. Mas tem um texto que é no Getsemane, quando ele está para ir cumprir sua missão, entregar a sua vida por nós, que ele orando, o texto diz que ele orando, ele suou sangue. Hoje a medicina explica isso, né? Na época, lógico, não se tinha conhecimento sobre isso, mas hoje a medicina explica. É uma pressão tão grande que um ser humano pode sofrer ao ponto de sua pele se apegar às suas veias e o sangue passar pelos poros. Então ali o escritor bíblico coloca, ele suou sangue. Mas é hematidrose, se eu não me engano, o nome aí do que os médicos hoje já descobriram. E ele, nesse momento, ele pede ao pai, ele fala, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, até Cristo, que ali é o Deus-homem, o homem-Deus, ele passou por essa situação. E se ele passou, nós também podemos passar, mas agora Sim. com uma diferença, né? Você vê que ele clama ao Pai. É assim que devemos fazer. Ele diz que em toda e qualquer situação ele estaria conosco, todos os dias da nossa vida, estaria no barco com a gente, né? E ele vai dizer lá em João 14, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E então, eu faço. Ele venceu. E eu faço mais um apontamento. Faço um apontamento com relação a como ele venceu o mundo. Ele não venceu o mundo como Deus. Ele se fez homem, se fez carne, sofreu as coisas da carne, teve o medo ali no Getsemane, ficou triste, mas isso é para a live da semana que vem, né? Sentiu outras emoções e como homem. E na hora que ele fala para ter bom ânimo, ter coragem, porque ele venceu o mundo, não é porque ele venceu o mundo, mas ele venceu porque era Jesus. Isso. Não, tudo. Não é por isso só. Ele se lascou muito mais. Ele ficou 40 dias no deserto. Com fome, com sede, debaixo do sol no deserto. 0 grau à noite, 60 graus de dia, 40 dias na carne. O pessoal assiste aqueles negócios de aventura, que o pessoal fica não sei quantos dias no meio do mato. Você perde um almoço, você já fica à tarde, você fica, caralho, que fome. Você trata mal todo mundo por causa de um almoço que você não comeu. Meu, ele ficou 40 dias no deserto. E o demônio lá, Senhor, essa pedra aqui, ó, se eu quiser, o Senhor transforma em pão, né? Ele fala, mas não só de pão viverá o homem. Leva lá em cima do negócio e fala, ó, Senhor, isso aqui, ó, se eu quiser, se precipita. Ele fala, não tô aqui para isso. Ele se fez carne. Ele se fez carne e venceu o mundo como carne. Teve todas as tentações, teve alguns sentimentos, não sei se teve todos, né? Porque a gente vai comentar nas outras lives. Mas, meu, o medo ali era presente na vida dele. Porque ele, na sua onisciência, ele sabia que os caras iam enfiar uma coroa de espinho, que ia cutucar o crânio dele, ele sabia que os caras iam descer um chicote nele, que ele ia ter que carregar aquela madeira, os caras iam varar ele com uma lança. Ele sabia de tudo aquilo. Ele sabia ainda que ele ia sentir tudo aquilo na carne. Mas ele fala, pai, suando sangue, chorando sangue, e tava ali, sabendo a carne tava ali, falou, vai doer pra caramba, vai doer, sabe? Mas se for da tua vontade, exatamente, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, a gente fica tentando barganhar com Deus. Deus não aceita barganha. Deus não aceita barganha. A gente não pode barganhar com Deus. Poder você pode, mas não vai conseguir nada. Né? Deus não vai te honrar na barganha. Ele vai te honrar na fé, em acreditar na palavra dele na sua vida. E não falar, ai Deus, se eu melhorar, quando eu melhorar, que foi, mano, não é assim, você já começa a melhorar agora. Deus não falou pro povo na beira do mar lá, ó, o mar vai abrir e vocês vão passar. Não, ele falou, ó, continua andando.
Exatamente. Muito bem colocado, Tenente. Continua andando. Exatamente. Não, Deus, ó, se o senhor me transportar para o outro lado, eu vou. Não, meu, a promessa é essa, continua andando. Continua andando que pode deixar, pode continuar andando. Então, exatamente. Tem tempo para mais um episódio? Rapidinho, bora lá. Rapidinho. O apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que teve, né? Ficou preso e ia ser julgado. E ele apela para César. Então, a pessoa que estava julgando vai mandar ele para Roma. Só que quando manda ele para Roma, o próprio julgador disse assim: poxa, Paulo, você errou. Se você não tivesse pedido apelado para César, eu ia te absolver. O que Paulo teve? Medo. Vou para Roma e lá vou morrer. Vou ser julgado como morto. Só que quando ele entra na prisão, o texto diz que Jesus sentou ao seu lado. Jesus sentou do lado dele dentro da prisão. E o que Jesus disse? Disse uma frase que essa frase se repete 366 vezes na Bíblia. É uma vez para cada dia do ano. Até mesmo se o ano for bissexto, tem uma vez essa frase que é: não temas. Então a gente está falando de medo. Então a frase é: não temas, não tenha medo. Ele diz isso para Paulo e fala: sabe por quê, Paulo? Porque do jeito que você testemunhou de mim em Jerusalém, importa que você testemunhe em Roma. Então ele estava garantindo para Paulo: Paulo, você está indo para lá? Não é para morrer, não. Não é para ser condenado, não. É para testemunhar. É por isso que eu estou te mandando para lá. E ali ele supera o medo. Tanto é que na ida para Roma tem o naufrágio do navio. Todo mundo morrendo de medo no naufrágio. Só Paulo ali, firme, sem medo, fala: tá tranquilo. Tô de boa. Vamos se jogar no mar. Não. Ninguém se joga no mar. Quem tiver no barco comigo não vai morrer. E aí chegam na ilha. Chegando na ilha, uma víbora morde a mão dele. Uma víbora se morder a mão é quase instantâneo, a pessoa morre. Ele bem tranquilo, sem medo, todo mundo olhou e falou: vai morrer, vai morrer. Ele pega, põe a mão no fogo, sacode a víbora, queima ela no fogo, pega o pedaço de pão, pega o seu suco, senta e come tranquilamente. Manda pra dentro um suquinho e já era. Tranquilo. É isso, supera o medo. Por quê? Porque crê na promessa. Jesus falou para ele não temer. Então ele cria. Entendeu? Então, pessoal, só para encerrar aqui, falar para vocês, a gente vai tirar um print. O Arthur, dá o seu melhor sorriso aí. Enquadra bem a câmera, a gente vai tirar um print. Quem quiser também tira um print, publica lá no Instagram, marca a gente que eu reposto depois. Beleza? Eita, pera aí, pessoal. Lembrando o nosso... Primeiro, só para encerrar sobre o medo, né? Entendam, o medo não pode te transformar em pessoa disfuncional. Continue andando, continue trabalhando. Entenda o que passou com você, qual que é o propósito daquilo. Um segredo, uma regra de ouro com relação ao medo. Não busque o porquê. Busque o pra quê. O pra quê que aquilo aconteceu. É isso. O que eu vou fazer para aquilo se tornar uma ferramenta na minha mão, independente da situação que aconteceu com você. Beleza? Exatamente. O brinde que eu vou oferecer aqui é uma sessão de terapia emocional comigo para a primeira pessoa que falar comigo no direct, assim que encerrar a live. Então, quem quiser uma sessão de terapia emocional comigo, é só entrar no meu Instagram lá e mandar um direct. Lembrando que a live vai ficar salva também no meu canal do YouTube. Então, depois é só procurar lá, eu vou mandar para o pessoal, vou publicar no Instagram também como vocês acessam lá o meu canal do YouTube. Se inscrevam lá, deixe o like, compartilha. Quem gostou dessa live também pode compartilhar com os amigos aí no Instagram. Se de alguma forma foi engrandecedor para você, se de alguma forma fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você acha que precisa. Tem muita gente que precisa, às vezes, ouvir uma palavra. Às vezes eu estou falando uma coisa, o Arthur está falando e quem precisa ouvir não está aqui nesse momento, não pode estar aqui e vai ouvir num outro momento. E vai tocar o coração dessa pessoa. Beleza, pessoal? Então, Arthur, muito obrigado por estar aqui com a gente.
né? Eu que O agradeço. tempo já está se encerrando. O Arthur é um grande amigo. Opa! O Arthur é um grande amigo, a gente trabalhou muitos anos juntos. Voltamos agora, vou ficar mais um tempo na equipe com ele, é uma honra gigante. Tenho aprendido pra mim muito também. com você. Você é um cara excepcional. Eu vejo você como o Davi, né? Não é diferente Glória de a Davi. Deus. Eu vejo você como o Davi, né? Obrigado Glória a pela Deus. participação de todos também que perguntaram, que interagiram aí. A Andréia é embaçada, a Dini, é uma honra também estar na equipe com ela esses dias. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as informações, né? Agora o Arthur pode se despedir do pessoal aí também. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos mesmo. Espero que tenha sido proveitoso, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela encontra acolhida em cada pessoa. Como o Tenente disse, pode ser que a pessoa não estava aqui no ao vivo, mas esse vídeo vai chegar até ela através de você. Você que vai compartilhar esse vídeo. Então, seja um instrumento de Deus e compartilhe esse vídeo para chegar nessa pessoa que precisa dessa palavra, tá? Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade, foi uma honra também, Tenente. E espero participar de alguma outra, uma próxima aí que o senhor me convide. Vou te convidar para outra assim que encerrar essas aqui que eu estou fazendo aqui, estou trazendo vários convidados aí, eu vou convidar. Mercinha, Deus te abençoe também. Dé, minha esposa, minha guerreira também, meu alicerce, minha gatinha tá me acompanhando aí também. Érica, Adna, muito obrigado a todos. Adna. Um forte abraço a todos aí e fiquem com Deus. Amém. Valeu.